Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de um tema muito importante em inferência causal e são os ensaios aleatorizados de cluster, né? Ou também chamados ensaios comunitários ou de randomização de grupos. É um desenho bastante interessante e atraente na área de saúde pública. Como sabemos, a randomização é uma ferramenta muito poderosa para controlar confundidores e os estudos randomizados oferecem também outras vantagens para aprimorar, né, a qualidade das informações para propósito de inferência causal. No entanto, não é a mesma coisa randomizar cluster que randomizar pessoas, né? Para muitas intervenções em saúde pública, pode ser bem interessante avaliar grupos, né? A implementação de alguma estratégia no sistema de saúde, ou avaliar intervenções que não são suscetíveis de individualizar, né? Por exemplo, alguma capacitação na profissional da saúde, ou alguma implementação de alguma estratégia diagnóstica em centros, né, de atendimento. Então, tem várias situações nas quais a aplicação da intervenção a grupos. Né? E hoje o Adriano nos preparou uma apresentação baseada em um artigo publicado em International Journal of Epidemiology, um artigo recente, de 2023, que fala sobre algumas considerações-chave para o desenho, a condução e análise destes ensaios de randomização de cluster. Adriano, muito obrigado por preparar por trazer este artigo para hoje. Fique à vontade, Adriano. Obrigado. Bom, pessoal, então, bom dia. Hoje a gente está aqui para mais um Journal Club do Laboratório de Inferência Causal e Epidemiologia, o LINSE, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu sou colega de vocês, Adriano, aluno de C aqui do LINSE, e hoje a gente vai discutir esse artigo, o Key Considerations for Designing, Conducting and Analyzing a Cluster Randomized Trial, que foi publicado em 2023 no International Journal of Epidemiology e é de autoria de Carla Hemming e Mônica Taujard. Então, assim, antes da gente entrar no artigo exatamente, fazer uma breve introdução similar a que o professor fez sobre ensaios randomizados por cluster. Né? Então, cluster é agrupamento, conjunto, alguma coisa nessa linha. Então, são quando nós fazemos um ensaio clínico como aquele que nós já conhecemos, o individualmente randomizado, mas ao invés de randomizarmos indivíduos, pessoas, vamos randomizar grupos, né? Conjuntos, clusters, como, por exemplo, hospitais, escolas, bairros, unidades de saúde, distritos sanitários e etc. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai passar quando é que eu penso que devo fazer um ensaio randomizado por cluster. Então, vou citar algumas das possibilidades e vocês vão ver que durante a nossa discussão a gente vai entrar mais em algumas dessas possibilidades e de suas armadilhas, né? Porque o artigo trata disso também. Bom, a indicação mais evidente é quando eu tenho uma intervenção, como o professor falou, que não é voltada para o indivíduo, mas sim para o cluster, né? Mas sim para o grupo. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o efeito de algum tipo de política de saúde, ou ainda o efeito de algum protocolo sanitário dentro de um hospital. Essas são intervenções que estão voltadas para o agrupamento, né? Ou ainda o efeito de alguma sanitarização distinta para um determinado fornecimento de água, né? Será que se eu tratar a água de uma forma X ou Y, vai haver desfechos diferentes naquela população? Note que se uma empresa fornece água, não tem como randomizar. Algumas pessoas vão receber a água, outras não.
Na verdade, quem está em uma determinada região geográfica é abastecido sempre pela mesma empresa, né? Então, esses são ensaios, quando a intervenção está naturalmente voltada para o cluster, faz sentido você randomizar por cluster. Bom, mas uma outra consideração que geralmente é feita é para evitar um fenômeno de contaminação. Contaminação ocorre quando um dos grupos que foi randomizado, geralmente o grupo controle, é contaminado, ou seja, ele é exposto parcialmente ou totalmente à intervenção que não tinha sido planejada para ele. Pensando num ensaio clínico individualmente randomizado, seria como se eu tivesse randomizado uma pessoa para um placebo e, por alguma razão de destino, ele acabou tomando a minha droga de interesse, ou o princípio ativo que estava sendo testado, né? E nós vamos ver que, apesar da questão da contaminação, de fato, poder ser amenizada pelos ensaios de cluster, essa tem que ser uma indicação que tem que ser muito bem balanceada, como é dito no artigo, e a gente vai discutir em breve, tá bom? Outra questão é que randomizar por cluster, trabalhar com agrupamentos ao invés de indivíduos, muitas vezes leva a facilidades logísticas na operacionalização do trial. E também uma outra forma, uma outra indicação interessante é avaliar o melhor método de implementação de uma intervenção. Por exemplo, temos uma intervenção que já é sabidamente benéfica, e agora o que nós queremos saber é qual é o método mais efetivo de entregar essa intervenção para a população de interesse. Então, por exemplo, tem alguns ensaios de cluster que eles avaliam profilaxias antimicrobianas. Por exemplo, tem bastante com profilaxia contra a malária, né? E aí, nesses, eles randomizam determinadas regiões, determinados locais, para que essa profilaxia seja entregue ativamente na casa dos indivíduos, ou seja, o serviço de saúde vai ativamente atrás do indivíduo para entregar a profilaxia, e randomizam outras regiões para que os indivíduos sejam convidados, né, sejam orientados a buscar a unidade de saúde para tomar a profilaxia. Perceba que aí a profilaxia em si não está sendo testada, né? O que a gente já sabe que a profilaxia, através de estudos anteriores, é benéfica. O que está sendo testado aí é qual é a melhor maneira de entregar isso à população. E perceba que esse é um trial também que tem relação com essa questão da facilidade logística, né? É mais fácil que eu randomize uma determinada região ou uma determinada unidade de saúde, esse cluster, para que os profissionais sejam treinados para ativamente ir atrás da população, ou que sejam treinados para desenvolver um fluxo para receber esses pacientes que vêm até eles, do que é mais fácil fazer isso do que na mesma unidade de saúde eu ter certas pessoas que vão ter que ir atrás dos participantes, né, criar um fluxo para a busca ativa dos participantes e na mesma unidade ter um fluxo para receber esses participantes. Então tem uma facilidade logística aí nessa ideia. Então essas são basicamente as principais indicações de quando é que eu vou pensar em fazer um ensaio de cluster. Mas os ensaios de cluster, eles também têm suas limitações, que a gente vai ter que ponderar. Sendo que as duas principais limitações são, em geral, eles requerem um tamanho amostral maior, é necessário mais pessoas para responder uma mesma pergunta, quando comparado a um ensaio clínico individualmente randomizado. E, além dos vieses que o ensaio clínico individualmente randomizado está exposto, os quais o ensaio clínico de cluster também está exposto, ele também tem a possibilidade de ocorrência de outros vieses. Por conseguinte, há um maior potencial de vieses nesse tipo de estudo. Então, nós vamos ter que ponderar bem as indicações com as suas limitações. Bom, e tanto essas indicações quanto as limitações a gente vai discutir com maior profundidade no decorrer do artigo, tá? Que é só um início para a gente ficar todos na mesma página. Só para contextualizar, né, um pouco mais, por favor. Uma coisa que me chamou a atenção, bom, uma coisa que eu acho interessante lembrar dos ensaios de randomização de cluster é que a alocação é randomizada por grupos, né? Quer dizer, se escolhe alguns grupos para serem intervenidos e outros não. Mas a intervenção em si não sempre, nem sempre é a nível de grupo, às vezes é individual.
Como assim? Bom, uma intervenção pode ser colocar alguma coisa na água ou nos alimentos, assim para todas as pessoas, ou mexer com o sistema de saúde, incorporar alguns profissionais ou treinar algum grupo de profissionais, o que afetaria a todo o grupo, mas às vezes os grupos selecionados para intervenção são intervenidos individualmente. Né? O que faz que nessas situações, questões como a adesão ao tratamento, né, que pode ser diferencial, que pode ter diferentes níveis, né, diferentes proporções de adesão, afetaria também, né, a validade das comparações, né? E também os desfechos podem ser medidas de grupos, medidas agregadas, medidas globais, etc. Quando a gente está comparando grupos, existe uma correlação, vai existir correlação nas medidas, né? Você vai comentar isso posteriormente, né? Mas já devemos ir pensando que essa correlação entre observações vai fazer com que se perca eficiência, e que isso seja necessário ser considerado na análise, né? Por isso que no final acaba precisando mais gente, mais pessoas, né? Do que num ensaio randomizado, por essa perda da eficiência. Mas é interessante isso, a randomização é a nível grupal, mas as intervenções e avaliação de desfechos pode ter níveis grupais e individuais, né? Então, dependendo de cada caso, pode haver mais ou menos desafios e vieses, né? Obrigado, Adriano. Excelente, obrigado, professor. Tanto que tem alguns locais que falam do erro de unidade de análise, né? Que seria analisar esses dados, por exemplo, quando são colhidos no nível individual, como se eles não fossem dados agregados, né? No sentido de não fossem provenientes de clusters, né? Como se fossem independentes entre si, como o senhor comentou. E a gente vai comentar mais sobre isso em breve. Mas, bom, obrigado, professor. Ótimo. Agora, entrando de fato no texto, pessoal, ele vai dar 10 orientações sobre elementos que são importantes quando você está desenhando e operacionalizando um ensaio de cluster, tá? A primeira coisa que ele vai dizer é que os métodos para os ensaios clínicos randomizados individualmente, raramente, segundo ele, servem para os ensaios de cluster. A primeira coisa que diferencia bastante os dois, além, obviamente, da questão da alocação, é o tipo de intervenção que é aplicada. Veja, os ensaios clínicos individualmente randomizados, claro, eles podem ser de uma complexidade infinita, né? A gente pode ir evoluindo a complexidade a níveis muito altos. Mas no que tange às intervenções, é mais comum, talvez, especialmente segundo os autores, considerar que os ensaios de cluster muitas vezes estão testando intervenções mais complexas. Como assim? São intervenções que muitas vezes são aplicadas a muitos níveis diferentes, requerem o treinamento de diversos participantes diferentes, pessoas diferentes, como, por exemplo, um protocolo diferente de atendimento aos pacientes no hospital, que requeira novas habilidades e intervenções da equipe de gerenciamento, treinamento de enfermeiros, da equipe de fisioterapia, treinamento de médicos, ou seja, são intervenções muitas vezes testadas que são entregues em muitos níveis diferentes e que, por conseguinte, são intervenções complexas de se aplicar, o que não é tão comum nos ensaios individualmente randomizados. Os que nós estamos mais habituados a ver são ensaios que estão testando alguma droga ou alguma técnica contra o placebo, né? Que tem naturalmente suas complexidades, mas em média não tende a ser tão complexo o tipo de intervenção. E por que isso é relevante? É relevante porque, em geral, os ensaios de cluster se beneficiam ainda mais da construção de estudos piloto. Esses estudos piloto podem ajudar a fazer ajustes nessa intervenção pretendida antes do estudo definitivo. Como essa intervenção é muito complexa, talvez quando você aplique ela na prática, você veja que alguns aspectos dela precisam ser refinados antes de você realmente testar no ensaio definitivo. Além disso, esses estudos piloto podem ajudar a estimar essa correlação
dentro dos clusters, essa correlação intra-cluster que o professor comentou, e nós vamos falar mais sobre ela no momento oportuno. Mas como o professor disse, as observações dentro de um determinado cluster, elas são correlacionadas entre si. E a gente precisa, para fazer o cálculo amostral de um ensaio clínico randomizado, a gente precisa de um ensaio clínico randomizado por cluster, nós precisamos saber o quanto elas estão correlacionadas entre si. Tá? E se para alguém ainda não ficou tão claro essa ideia de as observações estarem correlacionadas entre si, é que imagine os alunos de uma determinada escola. Os alunos de uma determinada escola tendem a ter um perfil similar entre si, né? Pense em alunos de escolas muito abastadas, eles têm um perfil similar entre si, e alunos de escolas menos abastadas, mais humildes, tendem a ter um outro perfil, mas que os alunos daquela escola, apesar de terem um perfil diferente da primeira escola, eles têm um perfil parecido entre si, né? Ou seja, as observações dentro de uma determinada escola dos alunos a observação de um aluno fala alguma informação sobre a observação dos demais alunos. Eles são correlacionados. E nós precisamos, então, estimar essa correlação para calcular o tamanho amostral de um ensaio de cluster. E a realização de estudo piloto pode nos ajudar a estimar essa correlação que vai ser usada posteriormente no cálculo amostral do ensaio de cluster definitivo. Né? Outra coisa é que a realização do estudo piloto pode nos ajudar a verificar a melhor forma de identificar os clusters e também os participantes do estudo, quando a gente fala de ensaios de cluster que tem participantes individuais também, né? A gente vai ver que isso é muito relevante porque os ensaios clínicos randomizados por cluster estão sujeitos a um tipo de viés de seleção que é o viés de recrutamento, de identificação e recrutamento. A depender da forma como nós identificamos, randomizamos os clusters e identificamos e recrutamos os participantes, isso pode ou não inserir viés. E o estudo piloto pode ajudar a verificar a melhor forma de fazer isso, diminuindo assim o risco de viés. Por fim, esses estudos de cluster também exigem um relato específico. Então, tem um consort específico para ensaios clínicos de cluster. Bom, o segundo ponto que os autores vão levantar é, nós temos aquelas indicações de cluster, com certeza a mais forte delas é quando tem uma intervenção a ser testada, que só pode ser testada ao nível do cluster, porque ela tem que ser entregue para o cluster, não é uma intervenção voltada para o indivíduo, mas sim para o grupo, né? Mas, afora isso, eu tenho que tomar muito cuidado e só usar ensaios de cluster quando for realmente necessário. Se houver a possibilidade de responder à pergunta com um ensaio clínico individualmente randomizado, possivelmente é melhor utilizar o ensaio clínico individualmente randomizado. Por quê? Bom, porque como nós vimos, esses ensaios de cluster muitas vezes precisam de mais pessoas e estão mais sujeitos a vieses distintos, né? Bom, e aí ele vai fazer uma consideração sobre o processo de contaminação, que é uma indicação recorrente de se fazer um ensaio de cluster. Como eu falei, contaminação é quando os indivíduos alocados para um grupo, geralmente os indivíduos alocados para o grupo controle, recebem parte ou toda a intervenção que foi designada para o outro grupo. E isso, naturalmente, a contaminação vai desviar os resultados numa direção previsível. Que direção é essa? Em direção à nulidade. E veja, imagine o cenário extremo, onde todo o grupo controle inadequadamente recebeu a intervenção que ia ser testada. E o grupo intervenção recebeu corretamente a intervenção. Perceba que nesse cenário eu ia estar comparando o grupo intervenção contra o grupo controle que recebeu a intervenção. Então ia ser intervenção versus intervenção. Então não ia ter nada de diferente entre esses grupos e, consequentemente, o efeito que eu mediria seria zero, né? Naturalmente, esse cenário extremo não ocorre, mas essa é a ideia que permite a gente pensar que a contaminação, fazer com que indivíduos do grupo controle ou do outro grupo, né, recebam a intervenção que tinha sido planejada para o seu comparador, tende a diminuir o efeito que a gente visualiza, tende a trazer esse efeito para mais perto da hipótese nula, inadequadamente, no caso, né? Mas a gente já sabe, é um problema, mas a gente sabe para que lado o efeito está sendo desviado. Já o ensaio de cluster, o processo de randomizar por clusters, né, pode desviar os resultados em direções imprevisíveis, tá? Por quê? Para a gente ter essa noção, a gente vai começar vendo como é o processo de identificação, alocação e randomização dos indivíduos no ensaio
individualmente randomizado. Aqui tem aquele flowchart que geralmente tem em estudos, né? Percebam que aqui é de um estudo individualmente randomizado. Percebam que, inicialmente, os participantes são identificados, depois de serem identificados, eles são recrutados para o estudo. Né? Só depois que os participantes são, de fato, ratificados como fazendo parte daquele estudo, olha, não, eles realmente têm todos os critérios, não tem nenhum critério de exclusão, etc., é que eles vão ser randomizados. Então, aqui eu tenho um processo de primeiro identificação, recrutamento e só depois randomização. Então, primeiro eu recrutei o indivíduo sem saber para qual terapia, né, se seria para terapia A ou B, para qual terapia ele seria exposto. Agora, não é isso que geralmente acontece nos ensaios de cluster. Nos ensaios de cluster, geralmente, esse processo está invertido. Geralmente, o que acontece é, eu identifico os clusters que me interessam, né, que estão dentro do meu planejamento, os hospitais com uma característica X, né, as zonas de saúde com uma característica Y. Depois que eu identifico eles, em geral, o que acontece é que eles são randomizados. Então, o hospital A vai ter que seguir o protocolo A. O hospital B foi randomizado para seguir o protocolo B. Em geral, o que acontece é que, após a randomização, após o tratamento para o qual aquele cluster foi definido, é que nós vamos identificar os participantes que fazem parte daquele cluster. Porque, por exemplo, em geral, eu não quero, muitas vezes eu não quero, por exemplo, ter todos os participantes, ter todos os pacientes do hospital A no estudo. Talvez só um subgrupo dos pacientes do hospital A interesse para o meu estudo. E na medida que esses participantes vão chegando, eu vou verificando se eles fazem parte do estudo e recrutando eles para o estudo. Só que, percebam uma coisa interessante. Diferente do ensaio clínico individualmente randomizado, no qual eu recrutava os participantes para o estudo sem saber para qual tratamento eles seriam alocados, porque a randomização só ocorria depois do recrutamento, aqui não. Eu estou recrutando, eu estou identificando e recrutando pacientes, muitas vezes indivíduos, né? Participantes, muitas vezes indivíduos, para fazer parte do meu estudo, depois que eu já sei para qual tratamento eles vão ser alocados. Olha, se é um participante do cluster A e o cluster A já foi randomizado para a terapia A, naturalmente, esse participante aqui que eu estou identificando e recrutando para o estudo vai fazer a terapia do tipo A. Perceba que, então, agora eu já sei para qual terapia ele vai. E isso pode dar possibilidade para que o pesquisador, de má fé ou não, subverta esse processo de identificação dos pacientes. Pode ser que ele fale, olha, esse paciente aqui com essa característica XY, talvez ele não seja tão bom para terapia A. Então, talvez eu não queira ele no meu estudo. Mas ele, se o pesquisador não soubesse para qual grupo esse participante seria alocado, talvez esse pesquisador não tomaria essa decisão e não enviesaria o estudo. Da mesma forma, não só o pesquisador pode enviesar o estudo por saber para qual terapia o paciente vai ser alocado. O próprio participante pode enviesar o estudo. Por exemplo, se ele souber que naquele hospital, aquele hospital foi randomizado para fazer uma terapia que não interessa para ele. Então, quando ele for ser recrutado pelo pesquisador, ele pode dizer, não, eu não tenho interesse de fazer isso. E os participantes que não têm interesse de participar do estudo, eles podem ser sistematicamente diferentes daqueles que têm interesse de participar do estudo. E isso também pode induzir viés de seleção. Né? Pois bem, então percebam que esse viés aqui de seleção, que ocorre pelo fato da alocação não estar ocultada, né, pelo fato dos participantes e pesquisadores muitas vezes saberem para qual grupo, para qual tratamento o participante vai ser exposto, esse viés pode operar em qualquer direção. Ele pode tanto superestimar um efeito, quanto subestimar um efeito. E a gente não tem como saber isso de antemão. O que é diferente da contaminação, que é um problema também, mas a gente sabe em qual direção ela opera. E justamente por isso, os pesquisadores desse artigo vão dizer, olha, se seu problema é só com contaminação e for possível fazer um ensaio clínico individual, considere essa possibilidade. Porque você pode, né, se você tiver alguma forma de mensurar acuradamente
a contaminação esperada, eu espero que ocorra 20% de contaminação aqui nesse estudo. Você pode utilizar esse fato para corrigir o tamanho amostral do seu ensaio clínico individualmente randomizado. Não. Se tiver 0% de contaminação, eu vou precisar de 1.000 participantes. Mas, como eu estou esperando que tenha 10% de contaminação, então eu vou precisar de 1.100 participantes. Pronto. Então, assim você teria resolvido esse problema. Você teria resolvido esse problema. Você teria feito um ensaio clínico individualmente randomizado, que vai precisar de menos participantes, tá? E evitado um de cluster. Eles falam, inclusive, que esse aumento do número de participantes do ensaio clínico individualmente randomizado por conta da contaminação pode ser um aumento ainda, você pode acabar com uma quantidade de pacientes menor do que a quantidade que seria necessária caso você optasse por fazer um ensaio de cluster. Que a gente sabe que, como já discutimos, os ensaios de cluster naturalmente precisam de mais indivíduos, tá? E uma última coisa é que eles falam que, ao adotar essa abordagem, a gente estaria mudando o estimando, né? Ao invés de estimar o Average Treatment Effect, que é geralmente o que os ensaios clínicos individualmente randomizados estão estimando, nós estaríamos estimando aquele Complier Average Treatment Effect, ou Local Average Treatment Effect, que é aquele efeito nos compliers que a gente já discutiu previamente quando falamos de variável instrumental. E, naturalmente, a aplicação desse efeito vai mudar também. Mas a mensagem principal que eles querem dizer é, olha, ao invés de você já dizer, tem contaminação, tem essa indicação, considere primeiro fazer um estudo individualmente randomizado. Tá? Considere isso e veja se é possível fazê-lo. E se, em sendo possível, o que você vai ter que adaptar nesse estudo para executá-lo, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que ele vai dizer no item 3 é randomize no nível mais baixo possível. Como assim? Veja, os clusters, eles podem ser vistos como uma estrutura hierárquica, né? Então, você tem no nível mais baixo o paciente, pensando numa questão hospitalar, né? Você tem no nível mais baixo o paciente, e aí você tem no nível maior a enfermaria, que tem um agrupamento de pacientes, e no nível ainda maior o hospital, que tem um agrupamento de enfermarias, e talvez no nível superior um distrito de saúde, que tem um agrupamento de hospitais, e por aí vai. Vejam que você pode escolher randomizar tanto no nível alto, eu vou randomizar aqui cidades, ou vou randomizar enfermarias, quanto no nível mais baixo, tá? E isso tem implicações diretas no seu estudo, porque o que nós estamos fazendo aqui, quando nós escolhemos randomizar no nível maior ou menor, é contrabalancear 3 questões. Questões logísticas, o problema da contaminação e também a eficiência estatística do estudo, o poder do estudo de uma forma simples, né? Ele dá uma definição um pouquinho diferente do que seria eficiência estatística, mas mais ou menos se resume a isso, ao poder. Veja aqui, quando eu randomizo num nível alto, como um hospital, por exemplo, eu estou facilitando as questões logísticas. Vai ficar mais fácil, é esperado que fique mais fácil fazer o estudo. Por quê? Porque é mais fácil que um hospital seja treinado num único protocolo para aplicar uma única intervenção, né, do que em múltiplos protocolos, no mínimo 2, né, para aplicar 2 ou mais intervenções. Então, a questão da logística, do treinamento, da operacionalização do estudo fica mais fácil. Da mesma forma, a probabilidade de contaminação diminui. Pensando nessa questão do hospital, ele dá um exemplo, né, de que se você randomizar no nível do hospital, né, como todos os profissionais ali vão estar executando os mesmos protocolos dentro do hospital, é improvável que haja contaminação. Por outro lado, se você randomizar no nível da enfermaria, pode ser que o mesmo profissional que trabalhe numa enfermaria A daquele hospital também trabalhe numa enfermaria B daquele hospital, que foi randomizada para um tratamento diferente. E isso pode levar à contaminação, porque é natural você pensar que se o profissional foi treinado em 2 protocolos distintos, é natural você pensar que ele acabe, por N razões, aplicando indevidamente condições de um protocolo para um grupo que não tinha sido randomizado para aquele protocolo. Por outro lado, se você randomizar num nível mais alto, como hospital, ou você randomizar até num nível de distrito de saúde, alguma coisa assim, é menos provável que aquele profissional trabalhe em diferentes hospitais,
ou ainda em diferentes distritos de saúde, diferentes cidades, entende? Então diminui essa probabilidade da contaminação. Por outro lado, cai a eficiência estatística, cai o poder do estudo. Por quê? Por que cai o poder do estudo? Porque o autor vai dizer que o poder no ensaio clínico de cluster, né, está relacionado a duas coisas principais, né? Ao número de clusters e o tamanho deles. Se você aumentar o número de clusters, você aumenta o poder, e se você aumentar o tamanho dos clusters, depois ele faz umas ressalvas, mas é esperado que tenha algum aumento de poder. Só que ele vai dizer que desses dois, o que mais aumenta o poder, né, o que é mais importante, é aumentar o número de clusters, aumentar a quantidade de unidades de randomização. Então perceba que quando eu opto por... Desculpe. Perceba que quando eu opto por randomizar num nível mais baixo, eu vou ter à minha disposição mais unidades para serem randomizadas. E isso, ou seja, eu vou ter mais clusters, né, um maior número de clusters. E isso vai corresponder a um maior poder naquele estudo, a uma maior eficiência estatística. Afinal de contas, um hospital tem o quê? 10, 20 enfermarias? Então, se eu escolher randomizar no nível do hospital, talvez naquela cidade tenham 10 hospitais. Mas se cada hospital tem 10 enfermarias, se eu escolher randomizar ao nível da enfermaria, eu vou ter 100 enfermarias para randomizar, ao contrário de 10 hospitais. Percebe? Então, mas da mesma forma, se eu randomizar no nível mais baixo, a logística fica mais complicada e é esperado que haja um maior risco de contaminação. Então, eu vou ter que escolher o nível mais baixo possível para que vai ser aquele nível o qual eu tenha maior eficiência estatística, mas com a menor perda possível nas questões logísticas e contaminação. Então, tem essa questão a ser balanceada aí, por quem está desenhando o estudo. Talvez às vezes a gente pensando na questão da eficiência estatística, etc., a gente pode se enrolar um pouco, né, pensando nisso, né? Mas, assim, um exemplo hipotético, imagine você está comparando dois países, né? Estados Unidos e Brasil. E vamos pensar no sistema de saúde aqui, o SUS, e o sistema de saúde que tem nos Estados Unidos. Se você quiser fazer uma comparação apenas com esses dois países, é quase como se tivesse apenas duas observações, mesmo que tenhamos centos de milhões de pessoas dentro de cada grupo, né? Dentro de cada cluster. Não é a mesma coisa fazer uma comparação dos dois países, porque existe uma grande quantidade de variáveis determinantes de desfechos em saúde que poderiam confundir essa comparação, né? Não é a mesma coisa que pegar todas as pessoas e randomizar dentro de cada país, né? Então, a perda de informação, quando a gente agrupa para alocar a exposição, né, é o que leva a essa perda de eficiência estatística. É como uma perda de informação, como quando a gente está comparando ou assume que o índice, a renda média de um município está representando a renda de todas as pessoas internamente, né? A verdade é um dado só, né? Atribuir essa renda a todas as pessoas realmente é um dado que representa o grupo, né? Não necessariamente a todas as pessoas. Pode ser a tendência, o valor esperado dentro dessas pessoas, mas não é o valor de cada uma delas, né? Bom, isso seria só como um exemplo aqui hipotético, né, para ilustrar essa perda da eficiência. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. O exemplo ficou mais fácil ainda de visualizar. Bom, mas nem sempre dá para a gente... Veja, aqui a gente acabou de falar que aumentar o número de clusters ou aumentar o tamanho deles vai aumentar, é esperado que aumente o poder. Mas nem sempre dá para a gente ficar aumentando o número de clusters, né? Porque isso leva a questões logísticas de dificuldade, né? É difícil ficar aumentando o número de clusters. Então, os autores dizem, bom, dado que existe essa consideração de que é difícil ficar aumentando o número de clusters, a gente pode fazer desenhos de ensaios de cluster que sejam mais eficientes estatisticamente, que sejam naturalmente mais poderosos. E aí ele vai dar, então, algumas sugestões de desenhos de ensaio de cluster que cumpram esses requisitos.
né? Ele vai dizer o seguinte, olha, uma possibilidade é você fazer um ensaio de cluster no qual você faz uma medida do desfecho pré-intervenção, uma medida do desfecho no baseline, né? Então veja que, geralmente nos ensaios clínicos que a gente randomiza as pessoas. Depois que a gente randomiza as pessoas, nós vamos medir as suas características no baseline e no futuro fazer uma medida futura do desfecho. O que ele está propondo aqui é dizer, opa, no início do estudo, você pode pegar os participantes e fazer uma medida do desfecho, se ela já estiver disponível. Por exemplo, se o desfecho for talvez ali a hemoglobina glicada dos pacientes. Bom, na medida que eles entram no estudo, você pode, antes mesmo de aplicar a intervenção, fazer uma medida da glicada deles no início, depois eles vão ser expostos às condições para as quais o cluster foi alocado, e no final, pós-intervenção, você faz uma nova medida da glicada. Eles dizem que, ao utilizar essa técnica, você vai estar aumentando a eficiência estatística e o poder do seu estudo. Essa indicação é especialmente interessante nos desenhos de cluster que seguem cortes fechadas, né? Como, por exemplo, salas de aula, né? Se você randomizar salas de aula ou escolas, em média, uma sala de aula é uma corte fechada, porque é esperado que os mesmos indivíduos iniciem e terminem um determinado período, né? Como, por exemplo, um ano letivo. Não é tão comum os indivíduos de uma sala de aula saírem ou entrarem da sala de aula durante o período do estudo, durante o ano letivo ou o período do estudo. Então, toda a população de interesse daquele cluster, todo o grupo daquele cluster, estaria disponível no momento inicial para você fazer uma medida do desfecho pré-intervenção. E aí depois você conseguiria, acompanhando aquele grupo submetido à intervenção, fazer uma medida do desfecho pós-intervenção. E eles argumentam nesse estudo que essa é uma das medidas que você pode utilizar para aumentar a eficiência estatística do seu estudo. Mas eles vão dizer que, para um dado número de clusters, ou seja, mantendo fixo o número de clusters, provavelmente a melhor maneira de aumentar o poder do estudo seja fazer o que eles chamam de cluster crossover bidirecional, né? E aqui a gente vai utilizar a figura de um artigo de 2015, de 2020, do BMJ, do mesmo autor, onde ele vai falar sobre esse desenho chamado de cluster crossover. Para isso, a gente vai começar olhando essa figura aqui. Bom, diminui só um pouquinho. Agora, percebam que aqui o que eu tenho no eixo Y são números de clusters. Então, aqui eu tenho o cluster número 1 e aqui embaixo eu tenho o cluster número 20. E no eixo X, o que eu tenho são períodos de tempo, que vai do período 1 até o período 24. O ensaio de cluster mais comum, né, de braços paralelos, é aquele no qual um determinado cluster é randomizado para uma estratégia e vai seguir aquela estratégia do início ao fim do estudo, tá? E o outro grupo de clusters, nesse caso do 11 ao 20, vão ser randomizados para uma outra estratégia e vão seguir essa estratégia até o fim do estudo. No final, eu vou comparar as medidas desses clusters sobre o desfecho e avaliar o efeito. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se você mantiver o mesmo número de clusters, no caso, os 20 clusters aqui, você pode aumentar o poder do seu estudo, a eficiência, fazendo um cluster crossover bidirecional. Nesse caso, o que seria cluster crossover? Crossover de cruzamento, né? Então percebam que um grupo de clusters, nesse caso o 1 ao 10, é randomizado para uma condição de intervenção que vai ser a condição roxa, nesse caso. Mas quando dá a metade do estudo, o que eles fazem é cruzar. Eles cruzam da condição roxa e passam agora a serem expostos à condição laranja. E é bidirecional porque esse fenômeno também acontece com outro grupo de clusters, do 11 ao 20 aqui. Percebam que eles começam sendo expostos à condição laranja e quando dá a metade do estudo, eles cruzam e passam agora a ser expostos à condição de intervenção roxa. Segundo os autores, essa é talvez a melhor forma de você conseguir aumentar o poder do estudo sem precisar aumentar o número de clusters. E, naturalmente, esse desenho pode ficar cada vez mais complexo. E aqui seria um cluster crossover com 6 períodos de tempo, em que os grupos vão cruzando, né, por 6 vezes. E aqui um cluster crossover com 24 períodos de tempo.
Naturalmente, sempre tem um drawback, né? Sempre tem alguma dificuldade, que é para que a gente não possa simplesmente aplicar diretamente isso. E a dificuldade aqui seria que esse estudo tem mais pressupostos. A gente tem que imaginar que nosso estudo vai atender alguns pressupostos para que eu possa utilizar o tal do cluster crossover, o tal do cruzamento. Qual seria o principal pressuposto que a gente tem que atender aqui? Bom, o principal aqui é imaginar que não há, né, ou que não há o que eles chamam de carry-over effect, ou seja, um efeito de carreamento. O que seria isso? Bom, vejam que nesse exemplo aqui da direita, pessoal, vamos olhar apenas o cluster número 1. No período 12, ele está submetido à condição roxa. E no período 13, ele já está submetido à condição laranja. Percebam, entretanto, que o que eles dizem que não pode haver carry-over effect. O que seria esse carry-over effect? Seria se o efeito da intervenção roxa perdurasse para além do tempo no qual ela foi aplicada. Então, ela foi aplicada por 12 meses, mas talvez seja uma intervenção que tenha um efeito que dure por mais tempo. Por mais que ele tenha parado de ser submetido à intervenção roxa, talvez o efeito dela perdure por mais tempo, até 13, 14, 15, 16 meses. Isso, naturalmente, dificultaria a nossa interpretação dos resultados, porque esse início aqui, até os 16 meses, talvez, a gente não estaria avaliando verdadeiramente o efeito da intervenção laranja, mas sim alguma mistura do efeito da intervenção roxa, do efeito residual da intervenção roxa, com o efeito da laranja, percebe? Então, os autores vão dizer que quando você vai fazer um cluster crossover, idealmente tem que ser uma intervenção que seja on-off, de liga-desliga, que quando você tira a intervenção, ela para de fazer efeito. Do contrário, vai haver um efeito residual, um efeito que vai perdurar, mesmo que você não esteja mais fazendo aquela intervenção, o efeito dela vai perdurar, e isso vai dificultar a nossa análise. É claro que se você tiver uma noção clara de quanto tempo esse efeito residual é esperado, não, eu espero que os efeitos da minha intervenção perdurem por 6 meses depois que eu parar de fazê-la, depois de que eu parar de submeter os clusters e os participantes a essa intervenção. A gente pode aplicar, então, o chamado washout period, um período de lavagem mesmo. Seria um período onde você para de aplicar aquela intervenção e não inicia imediatamente a outra intervenção com a qual você quer comparar a primeira. O que você faz é deixa os participantes, os clusters, um tempo sem serem submetidos a intervenção nenhuma, tá? E aí sim, quando o efeito residual da primeira intervenção acabar, quando esse carry-over effect acabar, aí sim você começa e expõe os participantes à intervenção comparadora. Tá? Então, esse é o principal drawback. Um outro drawback que nos impede, uma outra dificuldade da gente aplicar esses cluster crossover bidirecionais, é o fato de que algumas intervenções, uma vez que elas são aplicadas, é muito difícil você desaplicar ela, você tirar ela. Pense, por exemplo, naquelas intervenções muito complexas que a gente falou, que são aplicadas em diferentes níveis, exigem o treinamento e a mudança de protocolos de indivíduos e grupos em diferentes níveis de hierarquia e tal. Uma vez que você aplica uma intervenção desse nível, que exige o tempo de treinamento, recurso investido, etc., é difícil você desaplicar essa intervenção. Então, é difícil que ocorra, então, por muitas vezes, esse cluster crossover bidirecional, que faça com que os indivíduos que estão numa intervenção A cruzem para B e os da B para A. Porque uma dessas intervenções pode ser que uma vez que você aplique, seja muito difícil de desaplicar. Então, nessa situação, a gente pode fazer um cluster crossover unidirecional. Como assim? Bom, essa figura aqui é uma figura também de um outro artigo do mesmo autor, aparentemente essa é uma área de concentração dele, de um artigo publicado em 2015 no BMJ, que vai apresentar um outro tipo de estudo, que é o estudo de cluster chamado Stepped Wedge. Vejam, esse primeiro aqui é o estudo de cluster paralelo, que a gente já conhece. Aqui nós temos 6 clusters, 3 são randomizados para exposição de interesse e 3 são randomizados para exposição controle. E eles ficam todo o tempo nessa situação. E ao final a gente compara os resultados.
Na situação B, seria uma daquela situação onde você tem um estudo onde no início você pode mensurar o desfecho logo no início. É um tipo de estudo onde você tem também aqui um crossover, só que unidirecional. Percebam, talvez a intervenção azul escura, seja difícil de desaplicar. Né? Então, talvez não tenha como eu cruzar da azul escura para azul clara facilmente. Então, uma opção pode ser fazer um crossover unidirecional. Todo mundo começa com a intervenção controle, eu faço as mensurações necessárias, acompanho os pacientes, e em um dado momento, parte dos clusters são randomizados para cruzar para a intervenção de interesse. E aí perceba que aqui vai ser um cluster crossover unidirecional. Tá? Talvez passar da azul escura para clara seja difícil. Então a gente faria dessa forma. Mas uma outra forma também é fazer esse desenho que é chamado de stepped wedge. No ensaio de cluster stepped wedge, vejam que interessante. Ele faz um cruzamento, é um crossover, de certa forma, e também unidirecional. Todo mundo vai cruzar do controle para a intervenção. Só que esse cruzamento ocorre em momentos distintos. Percebam que no início do estudo, todo mundo começa na qualidade de controle. Vejam, todos os clusters começam na qualidade de controle. Só que o que acontece é que aqui imagine que são diferentes períodos de tempo, né? Os clusters são randomizados para, em um dado período, cruzarem para a intervenção. Então, perceba que o primeiro cluster foi randomizado para logo no segundo período ele cruzar para a intervenção. O cluster número 2 cruza mais tarde, e assim por diante, até chegar no cluster número 6, que é o último a cruzar para a intervenção, a ser exposto à intervenção. Percebam que esse estudo é um cluster crossover unidirecional, show, mas ele tem umas características muito interessantes. A principal delas, talvez, é que percebam que, apesar de no início todo mundo estar exposto ao controle, né, no final todos vão estar expostos ao tratamento de interesse, àquela terapia que você imagina que é a principal a ser testada. E pensando que muitas vezes essa terapia a gente já tem evidência prévia de que provavelmente ela é benéfica, esse é um style bem interessante do ponto de vista ético, né? Porque se essa terapia é benéfica, todos os clusters vão ter a oportunidade de em algum momento estarem expostos a ela. Diferentemente do ensaio de cluster de braços paralelos, né? Que é, vejam que se só o azul escuro, que a gente está imaginando que é benéfica, for de fato benéfica, esses 3 clusters aqui não vão ter a oportunidade de, em momento algum do estudo, estarem expostos a essa intervenção benéfica, que é diferente do stepped wedge. Bom, naturalmente, tudo tem pressupostos, tem algum drawback que nos impede de prontamente aplicar isso. O stepped wedge estudo, o principal drawback que a gente tem que considerar aqui é que, bom, ele tem a sua complexidade, naturalmente, né? Tem uma certa complexidade aí, mas a principal é a questão temporal, tá? Você tem que levar em consideração o tempo, realmente o tempo de calendário na análise e no desenho desse estudo, porque o tempo pode atuar como um confundidor do efeito do tratamento que nós queremos testar. Como assim? Veja aqui, o tempo, ele, de certa forma, está associado, né, com a terapia que está sendo aplicada. Por quê? Todo mundo no início do estudo, ou seja, num tempo de calendário mais cedo, né, estava sendo exposto ao tratamento de controle, né? Enquanto todo mundo no final, né, ou seja, num tempo de calendário mais tarde, talvez 1 ano depois, 2 anos, 10 anos, vai estar exposto ao tratamento de intervenção, a intervenção que nós temos interesse. Então perceba que pensando num DEG, você já tem uma seta aí que vai de tempo até tratamento, né, porque o tempo está aí associado ao tratamento de uma forma provavelmente causal. Agora, ocorre que é possível também que durante esse período de tempo aqui, que a gente não sabe quanto tempo foi, pode ser 10 anos, 1 ano, outras coisas no cuidado dos pacientes e dos clusters tenham mudado, né? E essas outras coisas podem ter também um impacto no desfecho, na ocorrência do desfecho. Então, de certa forma, o tempo, através dessas outras coisas, né, seriam mediadores, provavelmente, o tempo também pode estar causando o desfecho. Então, a gente teria aí
o tempo como um confundidor possível no desenho Stepped Wedge do tratamento que a gente quer avaliar, porque ele está associado tanto ao tratamento que está sendo aplicado, já que o controle geralmente ocorre no tempo anterior, né, quanto também está associado, possivelmente está associado com a ocorrência do desfecho, na medida em que, ao longo do tempo, novas intervenções e modificações de ambiente podem surgir, e essas modificações podem ter algum efeito sobre a ocorrência ou não do desfecho. Então, no estudo Stepped Wedge, a gente tem que levar em consideração isso para tentar mensurar isso e analisar e ajustar o efeito do tempo sobre a nossa análise. E aqui nada mais é... Logicamente, aí, né, o que se randomiza é um momento, né, no qual é implementada essa nova intervenção, né, exatamente para tentar evitar esse confundimento, esse confounding tempo dependente. E eu vi que alguns, eles costumam também, né, colocar o próprio tempo como calendário como uma variável no estudo, no modelo, para ajustar pela passagem do tempo, pelo que eu pude ler sobre isso. E aqui, por fim, seria simplesmente um Stepped Wedge, considerando aquele washout period que a gente falou, lembra? O controle também não poderia, em teoria, ter nenhum carry-over effect, para que isso não o efeito do controle, né, não se misturasse com o efeito da intervenção principal. Mas se eu tenho uma noção de quanto tempo esse efeito residual vai durar, eu posso aplicar, então, esse período de transição, esse washout period, é o que está sendo mostrado aqui. Bom, então, basicamente, o que o autor disse, pessoal, é que para eu aumentar o poder de um ensaio de cluster, eu posso aumentar o número de clusters. Mas aumentar o número de clusters muitas vezes é difícil. Então, eu posso tentar fazer desenhos de estudo mais inteligentes que, para o mesmo número de clusters, aumentem o poder, como cluster crossover bidirecional ou alternativas de cluster crossover unidirecionais, dentre elas o Stepped Wedge Study. Isso foge um pouquinho à discussão do artigo, mas eu achei bem interessante trazer, porque são ensaios que a gente costuma ler nas revistas e tal, né? Então, talvez ajude a gente. Eu achei bem bacana. Adriano, está excelente. Antes de continuar, queria meio que fazer um pequeno resumo, né? Por favor, professor. Está perfeito, muito bom os exemplos. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: eu tenho 1 milhão de pessoas, mas eu vou randomizar por grupos, não é a mesma coisa que randomizar 1 milhão de pessoas, não vão ficar 500 mil, 500 mil observações. Se eu faço grupos de 100 mil, né, então vou ficar apenas com 10 observações, né? Então, é como reduzir essas pessoas a um número menor de observações. Logicamente, não é exatamente como ficar apenas com 10 observações, porque o número de indivíduos dentro de cada grupo vai contribuir com mais eventos, os eventos melhoram o poder, etc, etc. Não é que seja exatamente uma redução apenas a esse grupo de observações, mas, em termos gerais, sim tem uma perda de eficiência. Aí, então, nessa situação, todas as ferramentas que se utilizam nos ensaios, ou bom, a maioria, né, das ferramentas ou estratégias que se utilizam em ensaios clínicos convencionais, poderiam tentar ser aplicadas para ganhar eficiência nos ensaios de cluster. Isso inclui várias coisas. Por exemplo, o factorial 2x2 também seria uma estratégia para ganhar eficiência quando eu quero avaliar mais de uma intervenção, né? O que você mencionou agora antes, o crossover, né? Que também é uma forma de ganhar eficiência, com os cuidados que também aplicam para ensaios clínicos de randomização de indivíduos, ensaios clínicos propriamente ditos, que existe essa questão de que deve haver, de que a intervenção é suscetível de ter um efeito a curto prazo e reversível, né? Ou reversível em um tempo razoável e talvez precise aquele período de lavagem, né, que você mencionou, né? Mas isso, então, aplica tanto para os ensaios clínicos como para ensaios de cluster.
isso, né, a propósito de uma pergunta aqui que fez a Karen, né, pode não ser interessante quando eu espero um efeito a longo prazo, por exemplo, em doenças crônicas, que talvez uma mudança no estilo de vida ou alguma estratégia ambiental vai demorar em acontecer, então talvez não seja interessante nessa situação, né? E outra estratégia que você mencionou agora, neste essa intervenção, né, no seguinte slide que você me menciona, escalonada, é também interessante aí o que se randomiza é o momento e tem uma das grandes vantagens, especialmente na implementação de uma política, né, em saúde, é que talvez já existe suficiente evidência para saber que a política é boa, que deve ser implementada em toda a comunidade, né? Talvez não pode ser implementada imediatamente em todo o mundo. E existe, mesmo assim, alguma dúvida em relação ao potencial efeito, a magnitude, então é suscetível de ser avaliado assim que for aplicada, randomizando o momento no qual os grupos são intervenidos, né? Que é esse desenho, né? Step weight, que é bem interessante, que tem essas vantagens, né? E existem outras estratégias para melhorar a eficiência, né? A questão de a randomização por estratos, até a questão do ajuste, né? Em algum momento a gente também discutiu como o ajuste por algum determinante importante do desfecho poderia melhorar a precisão da estimativa, né? Então, diversas estratégias que podem ser aplicáveis quando se randomizam indivíduos também podem melhorar a eficiência da randomização de cluster, né? Então, eu acho isso bem, bem interessante. Excelente, Adriano. Por favor, continue. Obrigado. Obrigado. Esse comentário do senhor também é interessante porque mostra que o nosso aprendizado aqui é, de certa forma, aditivo, né? Coisas que a gente aprendeu antes ajudam a gente a entender melhor, coisas que a gente está aprendendo agora, né? E aplicar, bem bacana. É muito bom. Beleza. Obrigado. No item 5, ele vai dizer uma coisa que a gente já tinha falado lá anteriormente em outros momentos, que nós devemos considerar o fato dos dados serem fruto de agrupamentos, né, de clustering, ao fazer o cálculo amostral. Como a gente já disse, as observações dentro de um cluster são correlacionadas entre si, e essa correlação pode ser quantificada pelo índice de correlação intraclasse ou índice de correlação intracluster, né? E, como a gente falou, quanto maior esse índice, quanto mais correlacionado for esse índice, mais participantes serão necessários. Naturalmente, porque quanto mais correlacionados estiverem os participantes dentro de um cluster, menos informação um novo paciente vai estar nos oferecendo. Então, vamos precisar de mais participantes para conseguir a mesma quantidade de informação. O que não ocorre no ensaio clínico individualmente randomizado. Como as observações são independentes entre si, não estão correlacionadas entre si, cada novo participante adiciona 100% de nova informação, né? Apesar de que tem uma consideração prévia que é muito interessante, que eles comentam que esse fenômeno do clustering também pode estar presente nos ensaios clínicos individualmente randomizados. E realmente, quando eu li isso, me recordei que é muito comum mesmo, porque é visto principalmente naqueles ensaios clínicos individualmente randomizados multicêntricos, né? Em que pega participantes de dezenas de centros, muitas vezes de diferentes países, e naturalmente, apesar de os participantes serem individualmente randomizados, é esperado que os participantes individualmente randomizados de um determinado centro, muitas vezes de um determinado país, estejam correlacionados entre si e sejam diferentes, em alguma medida, dos participantes de outros centros de outros países, né? E eles costumam levar isso em consideração na análise e colocar um modelo de efeitos mistos que considera essa questão do centro, ou do país, ou do hospital, como um intercepto aleatório, né? Para levar em consideração essa questão do clustering, da análise hierárquica, mesmo em ensaios individualmente randomizados. Eu achei bem bacana isso. Mas, bom, dito isso, a gente tem que levar em consideração o clustering no cálculo amostral de um estudo randomizado por cluster. Como é que a gente faz isso? Olha, uma das opções que eles dão é calcular qual seria o tamanho amostral
necessário para responder essa pergunta para um ensaio clínico individualmente randomizado, tá? E aumentar esse tamanho amostral, né? Inflacionar esse tamanho amostral por um fator que é chamado de efeito de desenho. Eles chamam em inglês de design effect. Esse efeito de desenho para um ensaio clínico randomizado por cluster de braços paralelos pode ser calculado como pode ser calculado como 1 mais m-1 ρ, aqui, m-1 ρ, onde ρ, na verdade, é a correlação intracluster, e m é o tamanho dos clusters, né? O tamanho médio dos clusters. Bom, isso vai dar um fator pelo qual nós vamos aumentar, nós vamos inflacionar o tamanho amostral que seria necessário para responder aquela pergunta num ensaio clínico individualmente randomizado. Ou seja, o N maiúsculo seria o tamanho amostral necessário no nosso ensaio randomizado por cluster. Ele é igual a N minúsculo, que seria o tamanho amostral necessário para responder essa mesma pergunta no ensaio clínico individualmente randomizado, multiplicado por esse fator, pelo efeito de desenho. Percebam que, portanto, que quanto maior o fator, a correlação intracluster, que seria o ρ aqui, maior vai ser o efeito de desenho e maior, portanto, vai ser o N maiúsculo. Ou seja, quanto maior for a correlação intracluster, mais participantes eu vou precisar adicionar no meu estudo para que eu consiga responder àquela pergunta. Da mesma forma, se a correlação intracluster for zero, ou seja, se as observações dentro de um cluster forem totalmente independentes entre si, tal qual ocorre num ensaio clínico individualmente randomizado, esse fator aqui vai ficar zero, né? Porque vai ficar m-1 vezes zero. Então, o efeito de desenho vai ser 1, porque vai ser 1 mais 0. E, então, o tamanho necessário para o ensaio de cluster seria igual ao tamanho amostral de um ensaio clinicamente, um ensaio clínico randomizado, individualmente randomizado, né? Porque seria N vezes 1. Pois bem. E como é que eu estimo essas correlações, né? Eu estimo essas correlações das formas que a gente já comentou, através de estudos piloto, ou através de estudos similares na literatura, eu posso pegar essas correlações, ou através de especialistas que podem dar seu parecer sobre esse assunto. Ah, não, nós temos aqui um conjunto de especialistas, um conselho, que acha que talvez essa seja a pior opção, né? Mas é uma possibilidade. Eles podem dizer que é esperado que a correlação intracluster, o ICC nesse caso, esteja em torno de 0,002. E, por fim, vale notar que, apesar da gente ter usado esses exemplos de 0 ou 1, geralmente as correlações intracluster são bem pequenininhas, menores que 0,1, mas ainda assim, apesar de elas serem bem pequenas, o efeito que elas podem ter na inflação do tamanho amostral é substancial. Então, mesmo pequenas diferenças, pequenos aumentos na correlação intracluster podem levar a um aumento substancial na quantidade de pacientes necessárias para o ensaio clínico de cluster, quando comparado ao ensaio clínico individualmente randomizado. Além disso, como nos ensaios de cluster, nós geralmente nós estamos randomizando menos unidades de randomização, como o professor falou, randomizar 2 países com 100 milhões de pessoas cada é diferente de randomizar 200 milhões de pessoas. É diferente. Então, como a gente está randomizando menos unidades de randomização, existe mais espaço para que os grupos a serem comparados estejam diferentes entre si, seja no tamanho, seja na distribuição das variáveis prognósticas do desfecho. E por isso os autores sugerem fazer a randomização por cluster utilizando aquelas técnicas de randomização restrita. Caso alguém não esteja lembrado, a randomização comum, a randomização simples que a gente faz é também dita irrestrita. E randomização restrita é toda uma família de procedimentos de randomização que associam alguma técnica, algum procedimento à randomização simples. E esses procedimentos podem visar tanto fazer com que os grupos tenham tamanhos similares, né, quanto podem visar com que os grupos tenham
distribuições similares das variáveis prognósticas do desfecho. Então, só para a gente lembrar, alguns exemplos podem ser a randomização por blocos, que visa fazer com que os grupos tenham tamanhos do tenham tamanhos de participantes similares, né? E aí, lembrando, o que é randomização por blocos? A gente cria blocos, nesse caso seriam blocos de clusters, né? Aqui nesse exemplo seriam blocos de 4 clusters cada. E aí, dentro de cada bloco, nós vamos randomizar a sequência com a qual os clusters vão ser randomizados para cada intervenção. Então, veja que aqui eu tenho 6 opções, né? Porque os 2 primeiros clusters podem ser randomizados para a intervenção preta e os 2 seguintes para a intervenção branca, mas também tem uma outra sequência que pode ser preto, branco, e por aí vai, né? Até formar todas as sequências possíveis. E ao invés de randomizarmos cluster por cluster, o que nós vamos fazer é randomizar os blocos de clusters. E dentro de cada bloco, a quantidade, o equilíbrio, né, está mantido. Veja que, apesar da sequência ser diferente, em cada um dos blocos de clusters aqui, eu tenho 2 clusters randomizados para a intervenção preta e 2 clusters randomizados para a intervenção branca. E aí depois eu vou selecionando aleatoriamente esses clusters, cada um com sua sequência, né, para ir randomizando. E assim eu vou conseguir com que os grupos de clusters tenham mais ou menos, com que os grupos de intervenção, a intervenção e o tratamento, ou a intervenção e o controle, tenham mais ou menos a mesma quantidade de clusters e mais ou menos a mesma quantidade de participantes também. Tá? Eu imagino que aí as pessoas aí que você representa, está representando cluster, né? Grupos, aliás. Isso mesmo. Então, aí, essas são opções de alocação dentro de um bloco de 4 grupos, por exemplo. Nesse caso, são 4 pessoas, mas se refere a 4 grupos. Exatamente. Então, a gente pode fazer blocos, como nos ensaios clínicos, blocos considerando que... então, é uma subclassificação dos clusters, né? Tentando fazer subgrupos de cluster que entre eles tenham alguma semelhança em relação a seu tamanho, por exemplo, e também em relação a outras variáveis que poderiam confundir, né, a comparação. Então, isso permite, por exemplo, que os grupos fiquem mais ou menos com o mesmo número de pessoas, mas também que tentar garantir essa comparabilidade também entre os grupos resultantes. Isso. Obrigado, professor. Para mostrar isso, na verdade, eu peguei um artigo que fala de randomização individual, mas todas as ideias, como o senhor comentou, estão sendo transportadas para o cluster, para o ensaio de cluster. Bom, uma outra possibilidade é um procedimento de randomização restrita que visa não fazer com que os clusters tenham mais ou menos a mesma quantidade que visa fazer com que os 2 grupos de tratamento, né, não tenham a mesma quantidade de clusters ou de participantes, mas sim com que eles tenham mas similar distribuição de variáveis prognósticas, que é utilizar a randomização estratificada, que a gente já conheceu, né? Vai dividir os clusters de acordo com características, com categorias de variáveis prognósticas do desfecho, e aí, dentro de cada uma dessas categorizações, nós vamos randomizar os clusters. Nesse caso aqui era um exemplo com randomização individual, considerando 2 variáveis, né, o IMC e o sexo, e a ideia seria que você forma grupos de participantes similares, no nosso exemplo seriam grupos de clusters similares, no que tange essas características prognósticas do desfecho, e em vez de randomizar todos os clusters de uma vez, a gente vai randomizando cada uma dessas células, né, que são clusters similares. E o que o pessoal costuma fazer é unir essas 2 técnicas, unir a randomização em blocos, que faz com que os grupos de tratamento tenham mais ou menos o mesmo tamanho, com a randomização estratificada, que faz com que os grupos de tratamento tenham mais ou menos a mesma distribuição de variáveis prognósticas. Além disso, outras técnicas de randomização restrita, inclusive mais complexas, estão disponíveis, como as técnicas de covariáveis adaptativas e minimização, que os autores sugerem no texto. Tá? Mas a ideia basicamente é isso.
não fazer uma randomização simples por cluster, mas sim utilizar esses procedimentos de randomização restrita, porque como estamos randomizando menos unidades, nós temos maior risco de acabar com grupos de tratamento, né, intervenção e controle, diferentes entre si, seja no tamanho da quantidade de participantes, seja na distribuição de variáveis prognósticas do desfecho. O item 7, ele vai discutir aquela questão do recruitment bias, ou identification bias, que a gente já comentou antes. Eles falam assim, ó, sempre que possível, recrute os participantes antes de randomizar os clusters. Ou seja, é um procedimento similar ao ensaio clínico individualmente randomizado. Recrute o participante antes de randomizar ele. Aqui ele está dizendo, olha, sempre que for possível, faça igual ao ensaio clínico individualmente randomizado. Um cenário que é bastante possível de fazer isso, que a gente já comentou, é o cenário das coortes fechadas, né? Porque desde o momento zero, desde o início do estudo, né, todos os participantes daquele cluster, da minha população de interesse, já estão disponíveis. Por exemplo, se eu quero avaliar alguma intervenção educacional, né, e aí eu vou randomizar salas de aula, para serem expostas àquela intervenção educacional e outras para serem expostas a uma outra intervenção educacional, desde o início, todos os alunos, que naturalmente são a minha população de interesse, já estão disponíveis ali, né? É só eu chegar lá no início e recrutar alguns alunos das salas de aula e depois, só depois, eu randomizo aquelas salas de aula para a intervenção educacional A ou a intervenção educacional B. Percebam que isso vai evitar a ocorrência de algum tipo de viés de seleção, porque quando eu selecionei os alunos da sala de aula, alguns alunos da sala de aula, eu não sabia ainda para qual intervenção aquela sala de aula, aquele cluster, seria randomizado. Por conseguinte, eu não sabia qual intervenção aquele aluno que eu recrutei seria exposto. Bom, então eu consigo fazer isso no cenário de ensaio clínico de cluster de coortes fechadas. Mas, muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso porque eu vou estar trabalhando com populações incidentes, ou seja, com populações de doenças, com populações que não vão estar disponíveis para mim no momento zero. Como assim? Se eu estiver avaliando talvez uma intervenção no nível de cluster, mas para pacientes com infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio é uma condição incidente. Eu não tenho pacientes prevalentemente se apresentando com infarto agudo do miocárdio. Então, eu não tenho essa população de pacientes totalmente disponível para mim no momento zero, para que eu recrute eles e só depois randomize o hospital no qual eles se apresentam. Nesse cenário, o que vai ter que ser aplicado é um recrutamento contínuo pós-randomização. Então, primeiro eu vou randomizar o hospital, que aquele participante eventualmente vai chegar. Aquele hospital, então, vai ser randomizado para a intervenção A ou B ou C, né, seja lá qual for. E uma vez que aquele hospital já esteja sabidamente randomizado para a intervenção A, por exemplo, eu vou recrutar os participantes na medida que eles aparecerem. Chegou um participante hoje com infarto agudo do miocárdio. Vou avaliar se ele preenche meus critérios de inclusão, se ele não deve ser excluído por nenhum critério de exclusão, e se for o caso, recrutar para o meu estudo. Mas perceba que aqui eu estou vulnerável a viés de seleção, porque eu já sei que eu vou recrutar esse participante e ele vai ser exposto à intervenção A ou B. E aí, só para a gente ter uma informação nova, já que a gente já discutiu esse ponto, né? Aqui eu trouxe para a gente uma tabela que está disponível lá no manual do ROB 2, só que no ROB 2 é específico para clusters. E eles trazem essa tabela muito interessante, onde nós temos 6 cenários, né, desse processo de recrutamento de participantes, onde 3 desses cenários há um potencial viés de identificação e recrutamento, e outros 3 cenários não há esse potencial para viés de seleção. Percebam que nos 3 cenários iniciais, onde há um potencial viés de seleção, a randomização precede o recrutamento de participantes individuais. Então, em geral, sempre que eu randomizar antes, eu vou ter e recrutar depois, eu vou ter a possibilidade de viés de seleção. Porque, naturalmente, o recrutamento não vai ser cego, né? Por outro lado, percebam que os outros 3 cenários, eu tenho
a identificação de participantes do meu estudo, ou a identificação de potenciais participantes, precedendo a randomização do cluster. Então, nesse cenário, primeiro eu iria fazer aquele processo de identificar, como na sala de aula, né? Identificar quem são os alunos que me interessam. Depois só então depois é que eu iria randomizar aquele cluster, aquela sala de aula, aquele hospital, seja lá o que for, para um tratamento A ou um tratamento B. Agora, só porque eu estou num estudo nos cenários 1 a 3 significa que há viés de recrutamento ou identificação? Não. O que existe é o potencial para este viés. Mas, naturalmente, os autores podem tomar medidas que mitiguem a probabilidade de ocorrência desse viés. Como, por exemplo, pode ser feito um cegamento da intervenção aplicada no cluster. Essa é uma intervenção mais teórica, né? Pode ser muito difícil os clusters não saberem a intervenção que está sendo aplicada, porque as pessoas, em geral, precisam saber, os profissionais, né, precisam, em geral, saber o que eles estão aplicando, o que eles estão fazendo. Mas uma outra coisa que pode ser feita ora, se eu vou recrutar depois que eu já sei, depois que aquele cluster já foi randomizado para um tratamento A ou B, eu posso, na verdade, tentar fazer com que o recrutamento seja feito por um indivíduo ou uma pessoa independente do trial, e essa pessoa, sim, esteja cegado em relação ao alocamento, à alocação daquele cluster. Então, não é um pesquisador que faz parte do time principal. É alguém ou uma equipe contratada que não sabe para qual cluster, para qual tratamento aquele cluster foi designado, e aí essa pessoa, então, cegada, né, mascarada em relação a essa informação, vai recrutar os indivíduos. Isso, então, eliminaria a possibilidade de viés de seleção. Outra coisa que vai mitigar a probabilidade de um viés de recrutamento vai ser garantir que os dois grupos, né, ou seja, que os clusters alocados para as duas estratégias de tratamento, seja a intervenção principal ou o controle, sejam recrutados de formas similares, diminuindo assim a probabilidade de que alguns indivíduos prefiram participar do trial ou não prefiram participar, a depender da intervenção que está sendo exposta, que está sendo oferecida. E, por fim, uma última estratégia para evitar esse viés pode ser manter os detalhes da intervenção em sigilo da maior parte das pessoas, fazer com que somente aquelas pessoas que são realmente necessárias de conhecerem a intervenção conheçam os detalhes dela. Né? Então, todas essas são técnicas que podem, então, mitigar um viés de recrutamento nesses cenários 1 a 3. Né? Pois bem, e todas as informações têm que ser dadas para nós de forma transparente. Daí a importância do consort ser um consort específico para clusters, né? Porque nós temos que ter essas informações disponíveis para nós, para que nós possamos julgar se ocorreu ou não, ou melhor, a probabilidade de ocorrência ou não desse viés de seleção em virtude da randomização dos clusters ocorrer antes do recrutamento dos participantes. Uma outra coisa interessante é que os autores vão falar que você, assim como em qualquer estudo de inferência causal, deve ter clareza do estimando que está sendo avaliado ali. E, bom, nessa questão do estimando em ensaios clínicos de cluster, esse texto aqui de 2023, de autoria de Kahan e colaboradores, Estimates in Cluster Randomized Trials, Choosing Analysis that Answer the Right Question, é muito interessante esse texto. Ele vai dizer o seguinte, olha, além de nós considerarmos todas aquelas questões que concernem aos estimandos nos ensaios clínicos individualmente randomizados, que seriam a população de interesse, as intervenções que nós vamos aplicar, o desfecho de nosso interesse, a medida sumária, se é diferença de riscos, se é odds ratio, hazard ratio, e também o manejo, né, dos eventos intercorrentes, se a gente vai censurar paciente que descontinuar o uso da medicação, se a gente vai censurar paciente que vai de alta. Esses são os 5 elementos da construção de um estimando comum. Eles falam, além disso, deve-se considerar também, num ensaio clínico de cluster, se você está falando de um estimando que é participant average ou é cluster average. Como assim? Um efeito
que é Participant Average, responde mais ou menos a pergunta de qual seria o efeito dessa intervenção no participante médio, no indivíduo médio. Então seria alguma coisa mais assim, algo que foi testado no cluster, mas a gente quer saber o efeito disso na população mesmo, nas pessoas. Já um efeito cluster average seria mais ou menos respondendo a pergunta: qual é o efeito dessa intervenção no cluster médio? Então, talvez o cluster average effect seja mais responda mais interessantemente uma pergunta que se aplique a um desfecho que é medido ao nível do cluster, né? Como, por exemplo, se eu estiver testando no ensaio clínico randomizado de cluster algum protocolo de intervenções, né, educacionais ou hospitalares, e eu queira estimar depois o efeito da satisfação das pessoas com aquele cluster, né, com aquele hospital, com aquela escola, né, medindo, então, o nível de satisfação que a escola tem, como algum score de satisfação, que vai de 0 a 10, onde 10 é a satisfação máxima e 0 é a insatisfação total, né? Então, perceba que, nesse caso, como é um desfecho que é intrinsecamente aplicado ao cluster, né, eu quero saber se aquela intervenção vai fazer com que a escola ou o hospital tenha um índice de satisfação maior ou menor. Talvez utilizar o tal do Cluster Average Effect seja mais interessante do que utilizar o Participant Average Effect. E mais do que isso, naturalmente existem alguns desfechos que vai ser interessante que a gente tenha um Participant Average Effect e um Cluster Average Effect, porque vão estar respondendo questões diferentes. Em termos de cálculo, como é que isso se diferencia? Bom, no estudo eles trazem essa tabela que diz assim, ó, temos 6 clusters aqui, pessoal, do lado esquerdo. Esses 6 clusters têm um número de participantes. Os 3 primeiros têm 10 participantes e os 3 últimos têm 100 participantes. Bom, nos 3 primeiros clusters, o efeito verdadeiro do tratamento é 5. Seja lá o que significa esse 5. E nos 3 últimos clusters, o efeito verdadeiro do tratamento é 1. Bom, num Participant Average Effect, se eu quisesse o efeito desse tratamento no participante médio do cluster, o que se faz é dar o mesmo peso para todos os participantes do estudo, independentemente de qual cluster eles fazem parte. Já no Cluster Average Effect, o que eu vou fazer é dar o mesmo peso para os clusters do estudo, independentemente de quantas pessoas ele tem. Então perceba que o que modifica ambos é como eu pondero os participantes e os clusters. No Participant Average Effect, eu estou ponderando todos os participantes da mesma forma, o que faz com que o cluster, de certa forma, seja ponderado de acordo com a quantidade de participantes que ele tem. Clusters que têm mais participantes vão ter um peso maior na análise. Já no Cluster Average Effect, o que ocorre é que todos os clusters vão ter o mesmo peso. Ou seja, mesmo que o cluster tenha poucas pessoas, ele vai ter o mesmo peso de um cluster com muitas pessoas. Observem como isso vai dar valores diferentes, como o estimando aqui vai mudar. Aqui primeiro é um Participant Average Effect para essa tabela aqui. Como todos os participantes têm o mesmo peso, o que se faz é ponderar cada cluster pelo número de participantes que ele tem e dividir isso pelo total de participantes no estudo. Isso vai dar em um efeito de 1.4. Esse 1.4 estaria refletindo o efeito disso no participante médio, na população. Se fosse talvez aí menos 1.4% de diferença de risco. Estaria indicando que a cada 100 pacientes tratados, ou melhor, se fosse mais 1.4 de risco, né? De diferenças de risco. Estaria indicando alguma coisa na linha de a cada 100 pacientes tratados, 1.4 pacientes a mais teriam o desfecho, né? Que pode ser um desfecho benéfico ou um desfecho maléfico. Mas perceba que isso é diferente de uma resposta que o Cluster Average Effect nos dá. No Cluster Average Effect, como eu falei, todos os clusters têm o mesmo peso, independentemente da quantidade de participantes que eles têm. Então seria o efeito em cada cluster dividido pelo número de clusters, que dá uma resposta fundamentalmente distinta. E aí,
o que nós vamos escolher vai depender fundamentalmente, como eu comentei, da pergunta que nós queremos responder. Nós queremos saber a resposta do ponto de vista do participante individual ou do ponto de vista do cluster? Não sei, isso vai depender do tipo de pergunta que eu estou fazendo. Entende? No caso da escola e do índice de satisfação da escola, faria muito mais sentido utilizar um Cluster Average Effect. Eu acho que é bem interessante. O exemplo ilustra muito bem, né, a diferença. Né? Talvez a pergunta principal é quando é que eu estaria interessado no Cluster Average Effect, né? Você mencionou né, satisfação, né? Se eu estou fazendo uma intervenção em hospitalar, pode ser que alguns indicadores operacionais sejam interessantes. Por exemplo, o tempo médio de hospitalização, né, ou alguma questão de eficiência, né, dentro do hospital, né. Embora, muito provavelmente, a maioria das vezes, vamos prestar principalmente atenção, né, no efeito no participante, né. Mas, em alguns casos, pode ser de interesse esses outros efeitos dentro do cluster. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. Isso é verdade, professor. Eu concordo. Eu fiquei, na verdade, gastando meus neurônios para pensar em mais exemplos onde o Cluster Average Effect seria, de fato, o meu principal interesse. Eu reconheço que eu não consegui pensar em tantos, mas o que me chamou mais atenção nessa questão de ter clareza nesses dois estimandos é porque, como nós vamos discutir no próximo item, diferentes métodos estatísticos estimam diferentes estimandos. Então, por vezes, eu vou estar interessado em obter o Participant Average Effect e, ao utilizar um determinado método, inadvertidamente, eu posso estar, na verdade, estimando um Cluster Average Effect. E aí eu vou me enganar, né? Como nós vamos ver no próximo item. Só para a gente finalizar essa questão aqui, esses dois estimandos, por vezes, eles podem ser iguais, tá? Mas há situações em que eles vão diferir. Para que eles difiram, a gente tem que levar em consideração duas informações. A primeira é qual é a medida que nós estamos utilizando, qual é a medida de efeito que nós estamos utilizando, que pode ser colapsável ou não, e também se há o tal do tamanho informativo do cluster. Primeiro, vamos relembrar. As medidas colapsáveis seriam risco relativo, diferença de riscos, diferença de médias, seriam geralmente as medidas colapsáveis. Tá? Enquanto odds ratio, hazard ratio, seriam medidas em geral não colapsáveis. Bom, e por que isso é importante? Porque a depender da presença de tamanho informativo do cluster e do tipo do tamanho informativo do cluster, é que esses estimandos vão diferir. Veja, o que ele chama de tamanho informativo do cluster nesse texto? Ele vai dizer que é quando o tamanho do cluster está de alguma forma associado ao efeito da terapia. E ele vai dizer que existem dois tipos de tamanho informativo do cluster. O primeiro tipo é quando o tamanho do cluster está associado com a probabilidade de ocorrência do desfecho. Como, por exemplo, clusters maiores têm uma menor ocorrência do desfecho, enquanto clusters menores têm uma maior ocorrência do desfecho. Como, por exemplo, talvez a gente pudesse pensar em um hospital como sendo um cluster e morte, óbito de pacientes como sendo um desfecho de interesse. Talvez hospitais muito grandes, né, por talvez estarem em grandes centros, que atendem uma população que tem mais acesso a recursos de saúde, talvez eles tenham uma menor quantidade de óbitos, né, em geral. Talvez seja, não sei, para uma determinada condição, 5%. Enquanto hospitais menores, que estão talvez localizados em centros mais afastados, com menor disponibilidade de recursos, com a população que tem determinantes sociais de saúde mais humildes, né? Talvez nesses centros a taxa de mortalidade para essa mesma condição seja algo como 10%. Então, isso seria um tamanho informativo do cluster do tipo 1, né, que seria do tipo que o tamanho do cluster está associado com a probabilidade de ocorrência do desfecho. Mas ele diz que também há
um segundo tipo de tamanho informativo do cluster, que é aquele no qual o tamanho do cluster está associado a uma modificação do efeito da terapia. Então, no caso, seria, se ainda nesse exemplo, se nos grandes centros, né, justamente pelos hospitais grandes, que conseguem recrutar muitos pacientes, seria um cluster grande, como eles têm todas essas facilidades tecnológicas e tal, talvez essas facilidades interagissem com o efeito e o efeito do tratamento nesses clusters fosse maior do que nos clusters menores, que por serem menores têm menor tem menor capacidade de recrutar participantes, sendo assim clusters menores, e por terem menos acesso a essas tecnologias em saúde e outras coisas que citamos, isso interagiria com o efeito e o efeito do tratamento fosse menor. Então ele faz essa distinção entre dois tipos de tamanho informativo do cluster. E ele vai dizer o seguinte, olha, quando a medida de efeito que nós estamos utilizando no estudo for colapsável, ou seja, for uma diferença de riscos, um risco relativo, né, esses dois estimandos, o Participant Average e o Cluster Average, vão diferir somente na presença do segundo tipo de tamanho informativo do cluster. Eles vão diferir se o tamanho do cluster, de alguma forma, interagir com o efeito e modificar o efeito do tratamento. Porém, se nós estivermos trabalhando com medidas não colapsáveis, como o Hazard Ratio, por exemplo, então, na presença de qualquer tipo de tamanho informativo do cluster, seja na modificação de efeito ou na probabilidade de ocorrência ou desfecho, na presença de qualquer tipo desse tamanho informativo do cluster, nós vamos ter divergência nesses dois estimandos. O Participant Average não vai corresponder ao Cluster Average Effect. Muito bem. Então, são muitas considerações, mas eu achei bastante interessante porque adiciona à nossa discussão que nós já tivemos sobre estimandos, que estavam considerando os trials individuais, e agora pega essa discussão e adiciona uma nova camada, agora tratando de estimandos em ensaios de cluster. Bom, e no item 9 ele vai dizer, olha, a gente já considerou o clustering no cálculo do tamanho amostral. Considere esse clustering também na análise. Então, nós devemos analisar os dados considerando que os dados, ainda que possam ter sido colhidos no nível individual, eles são frutos de dados agrupados, de dados de cluster. E para fazer isso, a gente pode utilizar algumas estratégias. Podemos tanto analisar no nível do cluster, ou seja, tirar uma medida sumária do cluster e comparar essas medidas sumárias, né? A média, a taxa de mortalidade nos clusters submetidos ao tratamento A, menos ou dividida pela probabilidade de mortalidade nos clusters submetidos ao tratamento B. Podemos fazer essa análise ao nível do cluster. Mas uma que é mais comumente feita é o que o pessoal faz, que são os modelos de efeitos mistos com intercepto aleatório para cluster, ou as equações de estimações generalizadas que utilizam essa matriz de correlação e trabalho permutável. Ambas são opções que geralmente são utilizadas nesses ensaios de cluster. Mas o que é interessante é que, a depender da nossa escolha, nós vamos estar utilizando, nós vamos estar obtendo estimandos distintos. Por quê? Porque, a depender da escolha do modelo estatístico, os participantes ou os clusters vão ser ponderados de forma distinta. E a gente lembra que no Participant Average Effect, todos os participantes têm que ser igualmente ponderados. Já no Cluster Average Effect, todos os clusters têm que ser igualmente ponderados. E o que ocorre é que não necessariamente isso vai ser verdade para esses modelos. O estudo, aquele texto sobre estimandos em clusters, vai dizer que na presença de tamanho informativo do cluster, de qualquer tipo de tamanho informativo, esses modelos de efeitos mistos com intercepto aleatório ou equações de estimação generalizadas não vão fornecer para nós nenhum dos dois estimandos, não vão fornecer para nós nenhuma estimativa de nenhum dos dois estimandos. Por quê? Porque na presença de tamanho informativo do cluster, esses modelos vão ponderar os desfechos, ponderar os participantes e os clusters, de uma forma que não é nem com uma ponderação igual entre os participantes e nem com uma ponderação igual aos clusters.
Então, assim, na presença de tamanho informativo dos clusters, ambos esses modelos, que são os mais comumente fornecidos, vão estar enviesados e não vão estar estimando nem um Participant Average Effect, nem um Cluster Average Effect. E nessa situação, nós precisaríamos de outras técnicas. E aí eu trouxe só para ilustração, né? Ele vai dizer que se você quiser estimar um Participant Average Effect, você pode fazer isso tanto avaliando, fazendo uma análise no nível do cluster, como eu falei, né? Quanto fazendo uma análise no nível do participante. E aí, o que vai diferenciar isso é como você vai ponderar essas análises. Se você estiver analisando no nível dos participantes, se você quiser obter uma estimativa do Participant Average Effect, o que a gente tem que fazer é não ponderar os participantes, porque eles têm que ter o mesmo peso. E aí ele vai dizer que na presença de tratamento de tamanho informativo do cluster, ao invés de utilizarmos esses modelos com intercepto aleatório ou equações com estimação generalizada, nós teríamos que utilizar esse modelo de equações com estimação independente, né? Que vai entrar em uma série de outras especificidades. Mas a grande questão aqui é que é necessário ter clareza sobre qual é o estimando que nós queremos ter para que nós possamos utilizar o método estatístico adequado. Porque é possível que, sem ter essa clareza, nós, estimemos o efeito de um outro estimando, que não é o que a gente tem interesse, ou dois, pior ainda, pode ser que a gente estime um efeito de nenhum estimando, né? Como no caso de utilizar esses modelos aqui em cima para na presença de tamanho informativo do cluster, né? A gente vai acabar com alguma estimativa enviesada de algum estimando que a gente não sabe qual é e que com certeza não vai nos interessar. O que é interessante é que nesse artigo eles fornecem o código de Stata e de R para a gente estimar o estimando que quisermos com a análise que quisermos. Bem bacana. Adriano, excelente. Así, son bastantes termos, mas simplificando, a ideia é que se você vai analisar o participante, tem que considerar o cluster a qual ele pertence, né? E existe essa ferramenta essas ferramentas, ou essas opções nas regressões de considerar efeitos mixtos, né? Considerando que dentro de cada cluster pode haver um efeito, um intersecto diferente. E simplesmente, né, com esta opção STSET, né, ou STREC e outras opções que tem em Stata, em outros programas, é possível informar, né, vamos falar assim, informar ao programa que a gente está trabalhando com grupos, que os indivíduos pertencem a um cluster e obter uma estimativa corrigindo, considerando essa clusterização, esse agrupamento. Então, é bem interessante que este artigo traz também esses códigos para fazer essa análise. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. Já vamos encerrar. E é interessante também que, mesmo fazendo uma análise ao nível do cluster, né, colapsando essas informações, como o senhor comentou, não necessariamente eu vou estar estimando, eu vou estar obtendo uma estimativa de um estimando cluster average, né? A depender de como isso for ponderado, eu posso fazer uma estimativa no nível do cluster, né? Colapsando as informações em uma informação única para cada braço, e ainda assim obter uma estimativa no nível do participante, ou melhor, uma estimativa do Participant Average Effect, né? E da mesma forma, o contrário pode ser verdade. Eu posso tratar os dados no nível do participante, mas obter uma estimativa de um estimando que é Cluster Average. Tudo depende de como a gente for ponderar os nossos dados seguindo aquele princípio de que Participant Average, participantes têm o mesmo peso. Cluster Average, clusters, independente do número de participantes, têm o mesmo peso. É bem interessante, porque tem bastante flexibilidade, mas também tem espaço para cometer erros, né? Inadvertidamente.
É interessante, desculpa, sim. Então, se o estimando for para a média do cluster, por aí não deveria haver, né, uma ponderação depois de colapsar, né? Isso, Isso, exatamente. ok, tá certo. E por fim, pessoal, eles vão dizer, olha, na sua análise, quando a gente vai fazer inferência, né, a gente sempre tem essas medidas de incerteza, de incerteza mesmo, né, que seriam o erro padrão. Mas lembre que, em geral, nos clusters, né, a gente em geral, nós randomizamos poucos clusters, né? Como o professor comentou novamente, é diferente você randomizar 200 milhões de pessoas que são de 2 países e randomizar 2 países. Né? Então, nos clusters, por mais que a gente acabe nos ensaios de cluster com, sei lá, 1.000, 5.000 participantes, de fato o que nós randomizamos foi, não sei, 10, 20, 40 clusters, alguma coisa nessa linha. E pelo fato de nós termos, então, poucas unidades de randomização, em geral, nós vamos precisar de certas correções estatísticas para corrigir as nossas medidas de incerteza, no caso, corrigir o erro padrão das estimativas do estudo. E aí eles vão dizer, então, que existem uma série de correções possíveis e que são muito utilizadas, e eles vão dizer que virtualmente, praticamente todos os ensaios de cluster devem utilizar essas correções do erro padrão para amostras pequenas, porque a maioria dos ensaios de cluster vai randomizar menos de 40 clusters, e eles oferecem esse 40 como meio que um número mágico aí para dizer que a partir do 40 você não precisaria dessa correção e abaixo de 40 você precisaria, né? Mas o fato é que é importante que nós consideremos isso, caso contrário, os nossos erros padrão provavelmente vão vir diferente do correto, tá? E isso é mais não para nós que vamos ler o trabalho, é mais para quem de fato estiver desenhando e analisando esse estudo, como estudo de curso, tá? Pois bem, pessoal, essas foram as referências. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, viu? Adriano, excelente. Uma super aula sobre ensaios de cluster. Muito bom, muito ilustrativo, excelentes exemplos. Bom, tem aqui, o pessoal está parabenizando você, realmente uma apresentação bastante completa, que dá uma ideia muito boa dos desafios, as diferenças com os ensaios clínicos quando se randomizam indivíduos, mas também, né, as analogias que podem ser aplicadas para superar vários dos problemas metodológicos ou dos desafios metodológicos deste desenho. Excelente, Adriano, muito obrigado. Muito boa apresentação. Não sei se tem aqui algum... Não, acho que só parabéns. Obrigado, pessoal.